ler para você essa passagem de Mateus, capítulo 5, no verso 13. Jesus diz assim no texto: permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como é que as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Se você olhou e percebeu nas afirmações de Jesus nesse texto, nessa versão, ele diz que o sabor é a principal característica do sal, para dar sabor. É claro que falar de sal numa época como a nossa é quase um pecado, né? Porque já tem sal demais na comida. A gente vive na época da indústria, na época da comida industrializada, e a comida industrializada já tem excesso de sódio. A recomendação hoje é para que haja menos sal. Menos sal no consumo, menos sal no alimento, menos sal no preparo, menos sal nos produtos industrializados. Porque o excesso vai prejudicar o funcionamento dos nossos rins. Agora, é claro que você percebe que está cada vez mais difícil, cada vez mais raro, as pessoas fazerem comida em casa. Mas nem se compara, você sabe disso. Eu sei que há pessoas aqui que são forçadas a comer fora todo dia, pela correria, pela pressa, pela falta de localização que estão. Mas você há de concordar comigo que não se compara a comida caseira com a comida do restaurante. Não dá para comparar uma com a outra. E a comida caseira sempre tem aquele saborzinho a mais, é muito mais saborosa do que aquela comida industrializada que a gente engole. Só que a ausência de sódio, queridos, mesmo numa época como a nossa, se você não coloca a medida exata do sal, você come uma comida sem graça. Eu vou te ilustrar isso. Eu fiz o meu curso teológico durante 4 anos no Nordeste, e o restaurante do seminário era um restaurante onde as cozinheiras tinham que sair das suas casas, pegar 2 ônibus, chegar lá, fazer a comida, deixar a janta preparada, que a janta saía às 5 horas da tarde, a gente jantava às 5 horas da tarde. Então você imagina, quando chegava às 7 da noite, estava morrendo de fome, e o socorro era uma hamburgueria da esquina. Mas elas faziam aquela comida para 100 estudantes, 110 estudantes. Para não errar no tempero, o que elas faziam? Não colocavam sal na comida. O sal era colocado na mesa. E a outra coisa, quando você põe sal na comida, no preparo, você coloca depois, né? Aqui não tinha gosto de jeito nenhum, nem com sal em cima. Então a gente adotou uma estratégia, eu e um amigo meu que era paranaense, adotamos uma estratégia. Ele sempre gostou de chimarrão. O almoço era servido meio-dia. A gente, 11h30 mais ou menos, terminava a aula nesse horário. Das 11h30 meio-dia 15, a gente subia para o quarto dele, esquentava a água, tomava chimarrão, tomava, em jejum. E aquilo dá uma fome violenta depois que você toma, o estômago vazio, porque é amargo. Essa é a estratégia, você decidir comer a comida, porque dá uma fome, tem que comer aquela mesmo, né? Então a falta do sódio faz a comida ficar sem graça, sem sabor, sem tempero. E Jesus pega essa metáfora e ele utiliza para identificar o cristão. É uma das identificações cristãs, que é o ato de você e eu trazermos sabor ao cotidiano desse mundo. Trazer sabor e a presença de Deus ao cotidiano das pessoas. A ausência de Deus na vida é como a ausência de sal na comida. Nada tem graça, nada tem sabor, tudo é insípido, é cansativo, nada é feliz. Do mesmo jeito que sal, sem Deus na vida não dá. E quem é discípulo dele é convocado, é chamado, é vocacionado para promover um pouco do sabor do céu à monotonia da terra. E para mim, queridos, trazer o sabor do céu para a monotonia da terra não é fazer o que muita gente faz, entendendo que isso é evangelismo. Porque o que há muito hoje
é um excesso de doutrinamento e pouco evangelismo. Um excesso de doutrinamento. O que há hoje é um certo exagero, é uma certa tentativa de converter pessoas a determinado setor evangélico, a determinado setor cristão da sociedade, a determinados grupos religiosos, a determinadas igrejas. Há muito pouco evangelismo hoje. O evangelismo puro, sem intenção de agregar pessoas ao meu rebanho. Eu duvido. É só você olhar por aí. Quando a gente fala do amor de Jesus, a gente às vezes é forçado a dizer o seguinte: ok, você crê em Jesus, só que você precisa, abraçar esse corpo de doutrinas aqui na minha igreja, porque para mim ela é o corpo de doutrinas mais saudável do que aquela outra lá. A gente sempre tem um arcabouço dentro de nós para acrescentar a simples mensagem do Evangelho. A gente não acredita tanto naquela realidade de que eu vou pregar o Evangelho e onde a pessoa vai depois é problema dela com Deus. Eu anunciei o Evangelho, disse para ela: ore e leia a Bíblia, conheça o Evangelho, abrace a Bíblia, coloque como foco conhecer o que Deus revela na palavra e deixe o resto com o Espírito Santo. A gente não acredita nisso. Pouco. E o que há hoje? É um excesso de sal. Um excesso de sal. O excesso de sal é quando eu jogo um monte de outros acréscimos à palavra de Deus do evangelismo e tento trazer as pessoas dentro do enquadramento que eu acho que é a doutrina correta, a maneira de pensar teológica correta. É o excesso de sal. Muito pouco do evangelho. É interessante que Jesus disse que o motivo do sal é dar sabor. E ele disse que as pessoas desse mundo estão precisando sentir Deus. Sentir Deus. Porque saber de Deus, queridos, todo mundo já está careca de saber. Até quem não é. Saber que Deus existe, saber quem Deus é, saber o que Deus faz, etc. Informação, 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 informação. Você sabe que o nosso cristianismo, que veio para o Brasil, ele é muito mais informativo do que algo do coração. Isso aqui não é uma crítica, é uma constatação. Nós somos muito mais escolásticos. A gente veio da escolástica antiga, que quer dar prova e razão no argumento, que quer provar o argumento por argumentos escritos e provas cabais, do que pela razão, porque pela sensação da experiência de sentir Deus na vida. Eu vou explicar para você o que é isso. Sabe o que as pessoas estão precisando? As pessoas não estão precisando que eu descreva Deus para elas. As pessoas estão precisando dizer o seguinte: dá para sentir Deus na sua vida? Dá para sentir alguém que tem amor sem me julgar? Dá para sentir alguém que não faça discriminação do jeito que eu vivo e me aceite e me acolha? As pessoas não precisam sentir Deus. E sentir Deus, queridos, tem a ver com aquilo que eu sou. Você sabe que ninguém pode dar o que não tem. De forma que eu e você somos o veículo da sensação. As pessoas vão sentir Deus se nós transmitirmos essa sensação boa do amor, da alegria, da paz, da bondade. É isso que eu estou dizendo, sabor. E qual é o perfil do sal, segundo Jesus? É curioso que antes de descrever a identidade cristã com o sal, Jesus escreve qual é o perfil do sal. Qual é o caráter do sal? E qual é o caráter do sal? Está naquilo que ele escreveu antes de dizer que nós somos sal. O que ele escreveu antes de dizer que nós somos o sal? Eu vou ler para você. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é a identidade do Saulo. O Saulo é assim. Então nós recebemos a incumbência de tornar Deus mais perceptível no cotidiano das pessoas e no nosso cotidiano. E nós podemos tornar Deus mais perceptível como sal que somos as pessoas através de 3 coisas básicas que o texto lembra para nós. A primeira dessas coisas se chama alteridade. Eu vou para essa bem-aventurança agora. Numa das bem-aventuranças, Jesus diz: abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. O que é alteridade? A alteridade, queridos, é quando eu possibilito a existência do outro. Alter significa outro. Quando eu possibilito que o outro exista, eu estou sendo uma pessoa cheia de alteridade. A grande dificuldade na nossa era contemporânea é que nós não somos mais ensinados a praticar a alteridade. 2 palavrinhas básicas da nossa geração, 2 doenças da nossa geração são o bullying, que a gente sabe que é a rejeição ao outro por meio da eliminação do outro através da violência, e a homofobia. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Você sabe o que a Escritura diz sobre homossexualismo, etc. Mas o fato da Bíblia ensinar a naturalidade de macho e fêmea, homem e mulher, não nos dá o direito de nós sermos homofóbicos no sentido de acolher alguém, amar alguém, conviver com alguém apenas se essa pessoa deixar de ser gay e virar homem, deixar de ser lésbica e virar mulher. Enquanto você for lésbica e não virar mulher, não quero nem papo com você, porque você é uma má influência. Enquanto você não deixar de ser gay e não virar homem, eu não quero nem conversa com você, porque isso pega. E então nós entramos num terreno perigoso da rejeição ao outro simplesmente por causa da situação que o outro vive. Que eles é a mesma coisa, retrocedendo à época de Jesus, de você estar diante de um leproso e dizendo: quero papo com você porque isso aí pega. E o que Jesus fez com os leprosos? Tocou e curou. Só que na nossa era contemporânea nós convivemos com esse medo do convívio. Nós temos medo do diferente, medo do estranho, medo do excepcional, medo do esquisito. O medo de ter contato com aqueles que são estranhos para a minha cultura, para o meu sistema de valor e que discordam de tudo aquilo que eu acredito. Eu não quero convivência com essa turma. E o que a gente produz? A gente produz o isolamento social cristão. O que é o isolamento social cristão? Eu converso, eu bato papo, eu amo, eu saio junto só com quem está dentro da minha igreja. Porque só quem está dentro da minha igreja é saudável, só quem está dentro da minha igreja é uma pessoa normal, só quem está dentro da igreja é uma pessoa genuinamente espiritual, compartilha da mesma doutrina, confessa a mesma fé, anuncia o mesmo Cristo, crê na mesma Bíblia. Deixa eu dizer uma boa notícia e uma má notícia para você. A boa notícia é que Deus nos dá a igreja e tem pessoas maravilhosas que são irmãos na fé, a quem nós amamos, a quem nós saímos juntos e cujas amizades que nós formamos são para o resto da vida. Isso é o lado bom, maravilhoso, é a boa notícia. A má notícia, queridos, é que está cheio de doentes dentro da igreja. E tudo que você vê fora da igreja também tem dentro da igreja. Ou você ainda acredita que não? Dentro da igreja tem os mesmos males que há fora da igreja. Tem homossexualismo dentro da igreja.
Tem lesbianismo dentro da igreja. Tem adultério dentro da igreja. Tem bullying dentro da igreja. Tudo isso. É que aqui a gente olha e a gente diz: não. No redil do Senhor não existem essas coisas. Queridos, a única diferença entre igreja e os que estão fora da igreja é que igreja, Deus te chama, te salva e te acolhe. E a graça de Deus vai te transformando. E Ele nos convida a entender uma coisa: que Ele não nos colocou numa igreja para nos tirar do mundo, no sentido de nunca mais eu quero um papo com esse pessoal de lá. Não quero nem amizade com essa turma de lá. Não é isso que Deus fez. Não é para isso que Ele fez a igreja. Porque senão nós vamos embarcar nesse tipo de cristianismo fundamentalista, que é rejeitar completamente a cultura que a gente vive, a cultura brasileira, e demonizar o estilo de vida não cristão. Então todo aquele que não é cristão é demonizado. Todo aquele que não está dentro da igreja, nem da minha igreja especificamente, é demonizado. É um cristianismo fundamentalista, contrário completamente à noção e função do sal. Qual é a função do sal, segundo Jesus? É trazer o sabor de Deus, onde ele não existe, onde não se percebe. Pode haver sal na igreja, mas pode haver sal estragado dentro da igreja, que não salga coisa nenhuma. O sal tem que dar sabor, queridos. Os dois perigos que a gente corre na vida é sal demais e sal de menos. Sal demais é quando a gente tem intolerância àqueles que não frequentam a igreja, ou aqueles que têm outras opções de vida diferentes das nossas. A gente salga para arder a ferida do outro. Não é? Você sabe disso. A gente gosta muitas vezes, ou a gente tem a tendência de salgar a ferida do outro. O outro está com uma feridona, a gente vai lá e salga. Salga com textos espiritualíssimos. A mão do Senhor está sobre você. E a gente joga um monte de textos em cima da ferida do outro, sem ajudar um mínimo para entender por que a ferida foi causada, por que a ferida foi feita. Se há uma ferida, queridos, não adianta jogar sal para salgar e arder. Tem que descobrir por que está lá e o que eu posso fazer. O sal de menos é quando a gente se recusa a demonstrar a presença amorosa de Deus. É quando a gente recusa a demonstrar Deus. E quem Deus é, queridos? Quem é que Deus é? Como é que é Deus? Nós vamos ver à noite quem é Deus. Mas Deus é tudo aquilo que eu imagino que Ele não seja. Ou Deus não é tudo aquilo que eu imagino que Ele seja. Deus não é nem um pouco intolerante. Deus não é nem um pouco alguém que simplesmente olha a ferida e salga e manda a pessoa se arder. Então essa falta de alteridade, essa falta de percepção de que existe um outro e deixar o outro existir, é a percepção que nós não estamos fazendo a tarefa que Deus nos deu para fazer. A alteridade é quando deixo o outro ser, permito que ele exista, não tento transformá-la à imagem e semelhança de ninguém, muito menos minha. Eu deixo que o outro exista. Quando a gente traz o sabor de Deus, queridos, as pessoas se sentem à vontade com a gente, com Deus. Por quê? Porque elas sabem, eu estou indo lá, porque lá eu sou acolhido, porque lá eu estou porque eu preciso de Deus. E ninguém está necessariamente tentando fazer com que eu seja outro. Eu sou eu. Afinal de contas, quem é que faz a obra no coração das pessoas? Sou eu? É o Espírito Santo, queridos. Eu tenho que confiar mais na obra dele, muito menos na obra humana. É ele quem faz.
E o Espírito Santo é cavalheiro. A alteridade é uma das marcas do sal. A segunda marca é satisfação. Lá nas bem-aventuranças também nós temos essa expressão: abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Se contentam com o que são. Uma das marcas da presença do Evangelho na nossa vida, queridos, se você olhar como um todo, como um bloco, o Novo Testamento, uma das marcas de que o Evangelho realmente entrou numa vida é a satisfação, a simplicidade, o ato de eu estar satisfeito, porque eu não tenho falta, mas eu também não estou ostentando nada. E eu não estou falando de valor econômico aqui, eu estou falando de personalidade, ser, satisfação consigo. Você é satisfeito consigo? Porque há pessoas que mesmo debaixo do Evangelho são insatisfeitas consigo. E toda insatisfação que eu tenho comigo me torna insatisfeito com o mundo. A simplicidade. Simplicidade na forma de falar. A simplicidade no jeito de tratar os outros. E nós vamos perceber que todas as pessoas que são simples, elas são próximas, elas não estão distantes de você, elas são carinhosas, elas são humanas, elas são acessíveis. Basta você olhar 1 Timóteo, no capítulo 6, você vai perceber o que é satisfação. Em 1 Timóteo capítulo 6, está escrito assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e dele nada poderíamos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, preste atenção, os que querem ficar ricos, não é os que são ricos, os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas, desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e destruição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com sofrimentos. Paulo diz para nós: tendo que comer, tendo que vestir, tendo vida simples, e sejamos com isso satisfeitos. Como falta satisfação hoje? A gente não está contente com as coisas, a gente não está satisfeito com as coisas. Só que o texto do Sermão da Montanha fala de um contentamento com aquilo que você é. Você é contente com aquilo que você é? Porque quando eu não estou contente com aquilo que eu sou, queridos, eu tenho que formar um personagem. Eu tenho que moldar um personagem em mim para agradar o outro. E quando eu formo um personagem, outro, para agradar o outro, cedo ou tarde, eu não vou suportar a representação. Porque eu estou representando quem eu não sou. Isso cansa, esgota. Se eu sempre sou obrigado a representar quem eu não sou, para o outro, para quem quer que seja, isso vai me cansar, eu vou ficar insatisfeito. Mas sabe qual é a melhor coisa do mundo? Quando você é quem você é. E as pessoas ou te aceitam do jeito que você é, ou nunca vão te aceitar. Eu lembro de Paulo, a palavra, a frase de Paulo, ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. É claro que o Evangelho precisa nos melhorar. É claro que o Evangelho inflige mudanças em nós.
É claro que o Evangelho faz com que nós sejamos transformados. Mas uma das coisas que o Evangelho não faz é fazer com que nós nos odiemos. É fazer com que nós nos rejeitemos. É fazer com que a gente caia nessa cilada de dizer: eu não presto mesmo, eu não valho nada, eu sou uma porcaria mesmo, eu sou um pecador repleto de pecados que não tem valor. Isso ele não faz. Isso aí quem faz é o acusador. O acusador, sim, ele diz: você não vale nada, você não presta, você é o lixo do mundo. Isso o acusador faz. O Evangelho não. Então Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, eu estou satisfeito comigo. Eu estou satisfeito comigo. Deus me fez assim, eu estou satisfeito. Se contentam com o que são, nem mais, nem menos. E sabe o que encanta na personalidade de Jesus? O que encanta na personalidade de Jesus é essa total ausência de ostentação religiosa. O que mais eu gosto em Jesus, queridos, é que Jesus não parecia ser pastor, apóstolo, bispo, sei lá o nome que usem. Ele não parecia nada, nenhuma ostentação religiosa. Está escrito lá em Filipenses que ele, sendo Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. Isso para mim é fantástico. Assumiu a forma humana. Sabe por quê? Porque Jesus não diz que ser humano não vale nada. Jesus nunca diz que ser humano não presta. Você não vai achar na boca de Jesus a frase: eu prefiro viver com animais do que com gente. Quanto mais eu vivo com gente, mais eu amo os animais. Você nunca vai ouvir isso na boca de Jesus. Por quê? Porque Jesus ama a gente. Ele não assumiu outra forma. Não deixou de ser Deus para assumir outra forma de anjo. Ele assumiu a forma humana. Para ele era uma questão de honra, não de vergonha, ser humano. Eu acho que Jesus nunca criticou dois apelidos que deram para ele. Ele nunca ficou bravo, nunca ficou irado com dois apelidos que deram para ele. Eu acho que até ele sentiu orgulho. Isso digo eu. Dois apelidos que deram para Jesus. Eu acho que é a questão de: puxa, eu cheguei lá. Era isso mesmo que eu queria. Quais foram os dois apelidos que deram para Jesus? Aliás, não dois, vou lembrar de... Tem mais. 3. Amigo de Primeiro apelido. Amigo de pecador. Amigo de pecadores. Beuzebu. Não, Beuzebu era outro. Bebê. Amigo de pecadores. Primeiro. Comilão. Bebedor de vinho. Beberrão. 3 apelidos. Se fosse um líder religioso contemporâneo que fosse chamado de beberrão, ele ia chamar o sujeito, ia chamar a liderança, ia descer o porrete no sujeito e dizer: cai fora da minha igreja, vou te processar na justiça. Comilão, amigo de gente que não presta. Olha, pior, amigo de gente que não presta, né? Esses 3 apelidos Jesus recebeu e ele nunca brigou contra eles. Sabe por quê? Gente, ele gosta da humanidade. Aliás, um dos títulos que Jesus recebe nos evangelhos, além de filho de Deus, é filho do homem. Não é filho do homem, muita gente diz, né? Filho do homem. Jesus é chamado filho do homem, como se Deus fosse o homem. Não, gente. O filho do homem é filho da humanidade, da raça humana. O filho do homem é um dos títulos muito usados. Porque Jesus gostava de ser humano, porque ele viveu na pele a angústia, os dilemas, os problemas,